Venda sua juventude, esconda sua velhice e faça tantas intervenções para se sentir aceita e participar de grandes eventos até se sentir um monstro na frente de todos e no palco. Essa é... Fala aí pessoal, Tulodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Tulodoxia para um bate-papo, uma resenha com spoiler de A Substância. Simbora! Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o sexismo, o machismo e o etarismo acabem por destruir ainda mais as nossas vidas e sobretudo a das mulheres, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito, se estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Coraline Forget. Sim, Coraline Forget é uma excelente cineasta, assim, muito potente, tem 2 ou 3 filmes aí, gosto muito do Vingança, aliás eu gosto mais do Vingança, o anterior dela de 2016, 2017, do que aqui da Substância, que eu tava muito assim no hype e gostei de ter assistido, mas tem questões que não gostei tanto assim, mas assim, tematicamente a Substância é muito mais substancioso do que Vingança, que é um filme muito mais simples, entre aspas, e aqui a Substância entrega muito daquilo que a gente estava esperando. Eu queria já começar a falar justamente de uma questão, ou de múltiplas questões, que estão dentro, para além do filme, então já vamos chamar logo um... Momento Filosófico. Bom, e para fazer jus à nossa temática, eu vou trazer 2 autoras, sim, e brasileiras. Vamos começar já com Djamila Ribeiro. Sim, Djamila Ribeiro, para a gente pensar a questão do lugar de fala, né? Você tem aqui uma diretora mulher, um elenco majoritariamente feminino. Você tem também uma questão que, por exemplo, como a diretora mostra, né, o corpo da Sue, né, da Margaret Qualley, com relação aos, né, a bunda, peito, os cantos, a virilha e tal. Como isso, eventualmente, num discurso ou com um diretor masculino, seria considerado machista, sexista. E é interessante você ter uma mulher aqui, produtora executiva, né, diretora, roteirista, e trazer esse olhar do feminino e o nu como é trabalhado na intimidade, dentro do banheiro, não tem uma hipersexualização ou sexualização do nu das 2 atrizes que trabalham o nu aqui no filme. Acho que a ideia do lugar de fala faz a gente pensar, inclusive, a metalinguagem que é a escolha da própria Demi Moore. Demi Moore, que foi uma atriz muito famosa dos anos 80, 90, com a exploração da sua juventude em vários filmes, e depois que ela faz 50, 60 anos, também ela é, né, abandonada, largada, como tantas outras atrizes já passaram por isso. A mais recente que eu me lembro foi a Charlize Theron, que ela foi convidada, né, para o filme, né, A Mulher Maravilha, e quando ela descobre que é para fazer a mãe da Mulher Maravilha, ela percebe que a questão da idade chegou para ela aos 40. Ela tinha 40. Dá só uma olhada nesse trechinho aqui. Do you have time? Because Yeah. this is a very good Yes. story. Yeah. Somebody had said to me, "Oh, there's action on this thing, Wonder Woman. You should, we just want to make you aware of it." And I was like, I'm not familiar with it. I don't really know what what is Wonder Woman doing? Great example of how Hollywood slaps you in the face when you start aging. Okay. No, it's fine. But it was the defining moment where I was I crossed over. You're the superhero. Yeah. Yeah. And I wasn't fully aware of it. Right. Então, assim, o lugar de fala é muito importante a gente ter com relação a quem está falando, de onde está falando, e o lugar de fala, segundo a própria Djamila, não é um conceito propriamente dela, mas ela que traz aqui para o Brasil e divulga esse conceito, não é a ideia de um interdito do discurso, não é porque você é homem que você não pode falar, porque você é branco, porque você é hétero e tal. Só que tem situações em que essa esfera mais privilegiada, branco, homem, cis, hétero, 60 anos, que é a esfera satirizada aqui, né, no personagem do Dennis Quaid, muito bem filmado, né, com grandes angulares e tudo mais, o lugar de fala ajuda a gente a pensar quem está falando, a partir de onde está falando, como está falando, dá pra gente pensar essa perspectiva dentro dessa noção de lugar de fala aqui. E falando em lugar de fala, aí eu acho que tem uma questão importante que pode passar desapercebida aqui no filme, que é a questão da branquitude. É um filme sobre mulheres brancas. É um filme sobre a indústria branca de Hollywood, né? Você não tem aqui em A Substância a questão da negritude. E você falar de um feminismo é uma coisa, você falar do feminismo negro é outra coisa, até porque a condição do ser mulher negra é diferente do ser mulher branca, que pela sua branquitude já tem certos privilégios e pontos de partida à frente do que a mulher negra tem. Acho que dá pra gente também pensar
pensar essa questão do lugar de fala e da branquitude que tem aqui em A Substância. E para fechar esse momento filosófico, vou trazer, debutando aqui no momento filosófico, Fran Vinand. Sim, Fran Vinand é uma autora brasileira que tem um livro Etarismo, e vamos falar sobre etarismo, além de outras obras, contribuições acadêmicas. Ela traz o conceito e populariza, assim como a Djamila faz, o conceito de etarismo aqui no Brasil. Ela é a referência, né, em termos de brasilidade para falar do assunto. Ela fez várias participações em TV e tal, e tem uma série que foi muito boa no Fantástico, que eu não sei porque eles encerraram ou acabaram os tempos, não sei, que é Isso Tem Nome. E aí tem um episódio sobre etarismo. Eu acho que um lugar de fala melhor do que eu falar sobre isso são as mulheres falarem sobre isso. Dá só uma olhada. O etarismo é o preconceito de idade. Eu achar que por causa da idade eu vou ter algum problema com aquelas pessoas. Eu brinco que nós somos todos etaristas em desconstrução. Porque a ideia do envelhecimento, ela é colada com a ideia da degradação. E quando as mulheres envelhecem, existe também aquele peso da inutilidade. Ela já não está mais apta a reproduzir, então ela pode ser descartada. É como se colocassem as mulheres só nesse lugar de procriação. Como se a função só fosse essa. E nesse contexto, assim, o etarismo, ele tem e passa pela questão não só, eventualmente, lateralmente e intrinsecamente do racismo, mas sobretudo do machismo, né, do patriarcado, do sexismo. A mulher que envelhece é uma coisa, o homem que envelhece é outra. Dá uma olhada aqui pra mim. Aqui, ó, eu tenho aqui o cavanhaque grisalho. Meu cabelo aqui, ó, tá ficando grisalho. Isso para o homem é sinal de charme, isso para o homem é sinal de maturidade, eventualmente de alguma estabilidade financeira ou de alguma questão de sabedoria. É muito curioso pensar, né, na cultura pop que o homem velho geralmente é o sábio e a mulher. Nas histórias infantis, um homem velho é um velho sábio e uma mulher mais velha é a bruxa. Outro exemplo, cabelos brancos. O homem grisalho não é assunto, é até sinal de charme. E uma mulher de cabelo branco? A atriz Samara Filippo, que agora pintou o cabelo como uma personagem, durante a pandemia resolveu deixar os cabelos grisalhos, naturais. E olha o que aconteceu. Eu tive que ouvir coisas, sei lá, relaxada, tá parecendo uma velha, não se cuida não. Será que um homem de 42 anos iria ouvir ou ler coisas desse tipo? Então o filme, ele trabalha essa ideia do etarismo junto com o sexismo, mas para mim a ideia principal aqui é o etarismo, né? É o envelhecer dentro dessa indústria aqui, e aí por isso que eu fiz lá na cabeça, né? Você vende a sua juventude, ela é explorada, ela é sexualizada, hipersexualizada, ela é vendida, tornada um negócio, e quando a juventude já não é mais vista, ou aceita, ou identificada como juventude, você é descartada como algo a ser jogado fora, como acontece com a Demi Moore aqui, e tantas outras atrizes, né, que quando faz 40, 50 anos são deixadas de lado. Aliás, um parênteses aqui, um ótimo filme também sobre etarismo é Léo Grande. Sim, Léo Grande, que conta a história dessa mulher que se envolve com um garoto de programa e vai trabalhando não só a sua sexualidade, mas a questão de idade, etarismo. É um filme muito bom. Editor, coloca o nome da atriz aqui, por gentileza. Ela tá num papel excelente. Nossa, eu senti falta da atriz nos circuitos de premiação à época. Léo Grande também, junto com A Substância, é um ótimo filme sobre sexualidade, etarismo e tudo mais. Voltando para a substância, a questão do etarismo, ela é muito evidente aqui, né? Você esconde a sua velhice. A velhice fica em casa. E aí a gente pode trabalhar a ideia de conceitos como toque, compulsão, transtorno alimentar e a dismorfia. A dismorfia aqui, dentro desse momento filosófico ligado ao etarismo, é muito interessante pensar essa noção de como a pessoa não consegue se ver, se identificar no espelho e se aceitar com determinadas características, pontos ou aspectos. Pode ser o nariz, uma orelha, a barriga, um dedo. Né? A gente tem o personagem da Demi Moore que ela vê, não raro, o envelhecimento aparece muito no pescoço primeiro, rugas de expressão, pé de galinha e nas mãos. É muito difícil esconder a idade nas mãos. Não por acaso, acredito que o primeiro momento ali do filme, desse conflito ali da Sue com a Elizabeth, é a questão das mãos, as mãos ou o dedo envelhecido, esse sinal de idade, e a pessoa começa a usar luva, querer esconder. Esse transtorno dismórfico, né, que está dentro da categoria do transtorno obsessivo-compulsivo, afeta não só a questão da idade da mulher, afeta muito atletas de academia, por exemplo, né, que estão fortes, bombados, sarados, cheios de suco, como diria Rodrigo Góes, né? Fazendo amor com o suco. Mas se veem como frangos, se veem como fracos, se veem como finos,
filhos e etc. A ideia desse espelho que não devolve pra mim em termos de psique é a imagem que eu gostaria de ter, e é um constrangimento no personagem da Demi Moore de ver aquele outdoor no tempo inteiro, a ponto de fazer pra mim a cena talvez mais doída do filme, que ela não se sentir permitida, autorizada a amar, a sair de casa, a ter um encontro romântico com uma pessoa que acha ela linda, bonita, inteligente, carismática. E essa cena, né, de autorrejeição, de castração, né, de não se sentir adequada, merecedora de afeto, amor, talvez seja pra mim uma das cenas mais doídas. E assim, aqui a Demi Moore entrega muito nessa cena, assim como a Margaret Qualley também. São duas grandes atrizes, um filme muito bem dirigido, mas essa cena dela se maltratando no espelho e não se sentindo merecedora, oprimida pela imagem da Sue, dela jovem, é uma cena assim de doer. Mas bora lá voltar pra resenha. E voltando a falar da diretora, a Farge, ela tem pelo menos aí 3 grandes influências, né? Kill Bill, A Mosca e Carrie a Estranha. Você tem aí Brian De Palma, Tarantino e o próprio Cronenberg com a questão do body horror, do horror corporal. De Carrie a Estranha, do Brian De Palma, você tem aquele final, né, com aquele banho de sangue ali, que pra mim a simbologia, o simbolismo é justamente isso, né? É a mulher que faz tantas e inúmeras intervenções a ponto de se sentir um monstro frente aos outros no Oscar, no Emmy, etc. E isso é muito feito à custa do sangue dessa mulher. E aí é um banho de sangue escatológico, exposto em tela, dessa mulher que agora não se reconhece mais, tem eventualmente um transtorno dismórfico e se sente um monstro no palco para ser aceita no palco. De Kill Bill você tem justamente essa ideia meio de sanguinolência barra vingança, né? O sangue, como é usado aqui, é um sangue bem tarantinesco, e essa ideia de uma vingança barra luta contra si aparece sobretudo lá no filme, né? No primeiro filme, A Vingança, que ela faz ali em 2017, e como ela trabalha o sangue é bem tarantinesco assim. E obviamente você tem do Cronenberg essa ideia do horror corporal, sobretudo dois filmes que eu tenho na memória mais que eu vi assim, que foi A Mosca e o Videodrome, né? E a ideia da maquiagem prática, né? Do uso desse horror, desse escatológico, desse horror corporal, muito claro, usando CGI, mas apelando e fazendo um bom uso do efeito prático. Acho que o filme tem 2 grandes possibilidades de indicação a Oscar, né, na temporada de premiação, que são justamente na categoria de eventualmente roteiro original, né? Você tem ali roteiro original, mas as 2 principais, além da direção e roteiro original, seria a atuação, seja para Demi Moore como para Margaret Qualley, eu acho que sobretudo para Demi Moore, mas a ideia dos efeitos visuais. Os efeitos visuais são muito bons, maquiagem, cabelo, é tudo muito bem feito, tudo muito bem trabalhado para mostrar justamente esse machismo, esse patriarcado, esse etarismo, essa dismorfia. Nossa, é um filme bastante rico tematicamente, mas que no final, para mim, ele fica um pouco inchado, como o próprio monstro, né, Elizabeth Shue. Ele se arrasta um pouco também como o próprio monstro, acho que ele se perde um pouco ali na escala de excessos, mas é um filme que tematicamente ele é muito poderoso e atemporal. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a Substância é nota 8,5. É um filme tematicamente muito bom, poderoso, atemporal, mas que de repente a nojeira, o uso do plano detalhe, a escatologia pode afastar alguns e ser um filme para todos e para ninguém. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.